Slay! Slay! Oi! Como é que vocês estão? Eu sinto que faz, muito tempo desde que a gente se falou pela última vez, né? Na semana passada não teve vídeo. Mas aqui estamos para essa semana, pro vídeo de hoje. Hoje eu vou falar de um assunto que eu nunca toquei antes. E que eu nunca nem imaginei falando. Na verdade, eu já imaginei. Mas não é o meu foco ficar comentando polêmica. Mas hoje eu vou comentar uma. Segura aqui comigo que tem um propósito, tá? Esses dias eu tava no TikTok, rolando, vendo minhas coisas, e me passou o seguinte corte. Assim que eu saí de casa pra morar sozinho lá em Laranjeiras, eu tive um distanciamento em relação à família, de fato. Eu tive um período... Talvez tenha sido o meu período que eu comecei a ganhar dinheiro e fiquei... Pode ser meio mal. É que já tem tantos anos que eu já tô esquecendo. Ah, não, os problemas que a gente viveu, só quem sofreu vai lembrar, pode ficar tranquilo. Ah, legal, muito boa frase, que ótimo! Mas é verdade. Cara, mas assim, o que eu ia fazer naquele momento também? Eu precisava trabalhar pouco e sair de casa. O que eu ia fazer? Zero julgamento. Só que hoje eu proporciono pra minha irmã tudo que você não me proporcionou. Como assim? Eu pago a faculdade dela, eu pago o aluguel dela, eu pago... Aluguel, vai ter. Nasceu ontem. Meu Deus. Aluguel, faculdade vai se formar daqui a um ano. Eu paguei os cursos dela, eu dei carro pra ela, eu paguei a habilitação dela e por aí vai. Deixa tudo pra minha irmã, pô. Se eu tivesse dado tudo isso, teria virado Lucas Neto? Não sei, não dá pra saber, né? Eu duvido. Então minha irmã vai ser ninguém. Não, eu acho que ela vai e ela pode, mas eu acredito muito que você sempre foi impulsionado pela necessidade de se É o destacar. que eu tô falando, eu fui pra frente da câmera por sobrevivência, mas não era o que eu queria, que eu gostaria. Se tu tivesse dado uma estrutura naquela época por trás... Mas tá dependente até hoje de mim, Lucas. Não, depende. O meu sonho era ser um CEO de uma empresa. Não era fazer vídeo, entendeu? Naquela época, né? Hoje meu sonho é meus filhos. Tudo bem, mas pensa comigo, naquela época eu não te dei essas coisas justamente porque eu sabia que você precisava trilhar teu caminho, cara. Eles estão usando tomar argumento agora. Mas cara, não vai ser o que eu vou fazer, por exemplo, como eu faço com os meus afilhados. Tipo assim, eu tenho um afilhado que não tem condição financeira. Eu pago pra ele essas coisas que você tá falando, porque eu sei que ele é uma criança, porque eu sei que ele vai ter um futuro melhor dessa forma. Mas você já era bom velho. O velho não, pô. Lucas. Começou a ganhar dinheiro, eu tava saindo da escola. Já tinha saído da escola 18 anos na fuça. Você queria que Terceiro ano, você com 18 anos de idade. Eu ia chegar e falar assim, Qual é a faculdade que você quer fazer que eu pago? tudo bem, isso eu poderia ter feito. É só isso. Mas você também não me falou nada. Mas não tem que pedir. Pô, mas eu não pensei nisso, irmão. Eu não tive nada, eu não pensei também, tá? Tudo bem. Aí eu passei por isso e hoje eu proporciono pra minha irmã o que você não fez. Acaba assim. Sirva a torta de climão bem fatiada. Não tem outra coisa, né? Ficou um climão ali. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu me senti invadindo uma sessão de terapia de alguém, sabe? E é por isso que eu sei que tudo que foi dito ali é genuíno. Porque eles não esperavam falar sobre isso naquele momento. Isso deu uma viralizada muito louca, porque os irmãos Neto são muito famosos, né? Então, qualquer coisa meio polêmica que envolva eles vai rodar mesmo, e é normal. Mas todos os vídeos que eu vi, sem sacanagem, todos, eram indo contra o que o Lucas Neto falou. Colocando ele como ingrato, como se ele estivesse colocando em cima do Felipe Neto uma responsabilidade que não pertencia a ele, como se ele fosse uma pessoa horrível e coitado do Felipe Neto por ouvir o que ele ouviu da boca do Lucas. E assim, vamos por partes, tá? Eu sou filha única, então eu não sei e nem vou saber como é a experiência de ser uma irmã mais velha, um irmão mais velho, ou ser um irmão mais novo ou irmã mais nova. Mas uma coisa que eu acho que é comum pra todo mundo tem traumas. Todo mundo passa por umas coisas que não são legais, todo mundo passa por umas coisas que a gente talvez gostaria de lidar melhor, mas não consegue. Tem coisa que é difícil mexer, e isso é pra todo mundo. E relação, gente, relação entre seres humanos é difícil. Sempre vai ter uma coisa desconfortável. Então, esse desconforto, qualquer pessoa é capaz de entender. Segundo, eu acho que isso que aconteceu ali, essa resposta, isso que eles colocaram pra fora naquele momento, que muito provavelmente nenhum deles sabia que isso ia vir à tona, é mais uma resposta do trauma do que uma cobrança por responsabilidade, sabe? Quando eu vi pela primeira vez, cara, eu fiquei um tempão em silêncio e vendo o vídeo, assim, em looping, tentando, assim, aquilo entrando na minha mente. E eu fiquei, literalmente, assim, contemplando aquilo. Eu fiquei assistindo e assistindo e assistindo, porque bateu em algum lugar. E o que eu quis dizer é muito mais sobre uma resposta de trauma do que sobre uma cobrança de responsabilidade. Eu acho que, na verdade, o que o Lucas Neto estava colocando pra fora, que no momento não foi compreendido nem pelo Felipe, nem pelo público geral, porque, de novo, todas as opiniões que eu vi eram massacrando o Lucas Neto, sabe? Falando, nossa, mas e agora irmão mais velho é pai, é mãe, mas irmão mais velho tem que ter responsabilidade sobre irmão mais novo? Irmão mais velho deve alguma coisa ao irmão mais novo? E, gente, eu acho que não é sobre isso, tipo, literalmente não era sobre isso. Ele disse, basicamente, que agora que ele tem dinheiro, que ele pode proporcionar coisas para outras pessoas, ele deu à irmã mais nova dele aquilo que o Felipe não deu a ele. E quando o Felipe recebe isso, dá pra ver que ele fica muito chocado, né? Tipo, ele literalmente não tá esperando ouvir aquilo ali naquele momento. Ele não entende direito pelo que ele tá passando, porque ele acabou de receber uma verdade que
que talvez ele não estivesse pronto pra encarar. E aí, deixando um disclaimer muito grande. Eu não conheço o Lucas Neto, eu não conheço o Felipe Neto, eu não sei quem são essas pessoas na vida real. Mas eu tô analisando a minha interpretação do que eu assisti ali. Então é o que eu consigo tirar de lição daquilo que foi apresentado. O Lucas Neto estava trazendo a vivência dele, o que ele sentiu em relação ao que eles dois passaram. Que foi, o Felipe Neto fez um sucesso estrondoso, muito novo, e eu tenho certeza que para ele deve ter sido difícil lidar com isso, lidar com fama, lidar com dinheiro, lidar com novas responsabilidades, porque ele tinha um público gigantesco, ainda tem, né? Faz muito tempo que eu não assisto o Felipe Neto, mas naquela época que ele bombou, que ele era o momento, eu assistia, eu fazia parte dessas pessoas. É uma responsabilidade muito grande, é muita coisa pra lidar. Então, a cabeça falha em alguns momentos, sabe? A nossa mente prega algumas peças na gente. E eu imagino o quanto ele deve ter se sentido sobrecarregado e que ele precisou se afastar do ambiente em que ele estava, né? O Lucas fala que o Felipe Neto largou a família e tal. E o Felipe Neto realmente confirma, ele fala que ele realmente precisou se afastar da família, um momento e tal. E isso daí é com eles. Não tenho nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. A visão do Lucas Neto, da experiência, me intrigou bastante. Porque o que ele diz? O irmão dele agora é um homem de sucesso, com muito dinheiro, capaz de proporcionar para a família dele tudo que fosse necessário, tudo que ele quisesse, tudo que eles quisessem, não estava fazendo isso. O que isso mostra, né? Mostra que grandes expectativas foram criadas do lado do Lucas, sim, e que grandes responsabilidades foram depositadas em cima do Felipe Neto, querendo ele ou não. O que não é justo para nenhum dos lados, né? Porque, tipo, o Lucas estava fadado a se decepcionar e o Felipe Neto estava fadado a não cumprir com as expectativas de alguém, o que também é frustrante. E nenhum dos dois deveria estar nessa situação, mas acontece. Só que o que me deixou mais assim, caraca, esse é o ponto, é porque tem uma hora que o Felipe tá meio, tipo assim, meio que falando nervoso, porque ele tá tentando se defender do que ele tá recebendo, porque, como o Lucas estava falando, agora que ele tem dinheiro, ele pode proporcionar uma estrutura de vida legal pra irmã mais nova dele, ele faz isso. Ele tava dizendo que ele paga faculdade, ele paga aluguel, ele deu um carro, deu pra ela uma estrutura legal pra começar a vida dela sozinha. O caminho dela é infinitamente mais fácil, porque ela teve essa ajuda do irmão dela, que pôde e quis ajudar. E tá tudo bem. Só que o Felipe, sendo confrontado com isso, confrontado com as coisas que ele não fez pelo irmão, ele tava tentando se defender, porque eu sinto que ele se sentiu, talvez, né, no momento, um pouco assim, apertado. Ele deve ter se sentido contra a parede. Ah, mas se eu tivesse te dado tudo isso, será que hoje em dia você seria o Lucas Neto? E o Lucas, de uma maneira muito, assim, novamente, não estou falando do trabalho dele, não acompanho o trabalho dele, não sei quem ele é como pessoa na vida todos os dias, mas por esse trecho, por esse acontecimento, ele, enquanto estava dando essa fala, me pareceu sábio falando dessa questão. Porque ele tava falando, cara, não dá pra saber o que ia acontecer se você pagasse a minha faculdade, se você me desse uma estrutura, porque você não deu, a gente não tem como saber. A gente só tem o que aconteceu. O que é total verdade. Mas o Felipe, nessa tentativa de se defender, ele deixou sair a real coisa. Que era, na minha época ninguém me deu nada, então eu também não pensei em dar. E era esse ponto que eu queria tocar. Tudo tá ali. Na minha visão, existem duas maneiras de lidar com acontecimentos difíceis na nossa vida. Tem a pessoa 1, que passou por dificuldades na vida, conseguiu superar e venceu, e acha que é só assim que a vida funciona. Dificuldade, superação, vitória. E tem também a pessoa 2, que também passou por dificuldade na vida, também se superou, mas consegue ver de uma outra maneira. Consegue ver que se você pode ajudar alguém a ter um caminho mais fácil, qual o problema de fazer isso? Você tendo a opção, seja a pessoa 2. Seja a pessoa que abre o caminho pro próximo. Porque eu acho que era isso que estava sendo falado ali. O Felipe Neto, tendo que abrir o próprio caminho sozinho, não conseguiu enxergar como possibilidade que ele abrisse o caminho para quem estava vindo atrás dele. Mas o Lucas Neto, não tendo esse caminho aberto para ele mesmo, quando ele pôde, ele abriu o caminho para outra pessoa. E eu acho que esse é um sentimento bonito. Não condenando o Felipe Neto, claro que não, porque assim, eu não sei o que faz uma pessoa fazer certas escolhas, escolher certos caminhos. E é justamente por isso que eu fiquei tão surpresa quando eu vi todas as reações na internet. Porque eu fiquei, gente, como assim vocês não estão vendo isso? Ele não tá falando
de, o irmão mais velho precisa dar ao irmão mais novo tudo aquilo que ele não teve. Não acho que seja uma necessidade, mas eu acho que é uma escolha, sabe? Eu não acho que um irmão mais velho deva nada ao irmão mais novo, o irmão mais novo deva nada ao irmão mais velho, nenhum irmão deve nada pra ninguém. Na verdade, ninguém deve nada pra ninguém nesse mundo. Mas, se você pode escolher ajudar alguém, tornar o caminho daquela pessoa mais fácil, melhorar a vida daquela pessoa, nem que seja por um dia, se você pode abrir uma porta, se você pode dar um bom dia, se você pode simplesmente sorrir pra alguém, sabe? Eu acho que se aplica a muito mais coisas do que a gente imagina quando a gente escuta pela primeira vez. É sobre passar pelas coisas, viver, muitas vezes ter que superar, mas entender que a gente não precisa repetir os ciclos. Se foi difícil pra você, por que você vai deixar outra pessoa ter tão difícil quanto você, se você pode deixar mais fácil? E eu acho que é essa reflexão que eu queria deixar com esse vídeo, sabe? Sejam sempre a pessoa que abre o caminho. Seja de maneira mais simples até a maneira mais grandiosa de todas. Mas seja uma pessoa que abre o caminho. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida. Deixe um comentário aqui, eu sinto que esse assunto a gente pode conversar bastante. Me conta a sua opinião, me conta o que você achou. Se você assistiu o corte antes, qual foi a sua opinião? E qual é a sua opinião agora, depois desse vídeo? Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo também com alguém para trazer essa reflexão. Beijo!